Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí de casa. Você acordou bem? Tenho certeza que sim, porque você veio logo falar com seu Deus. Bom dia, professora. Bom dia, Ju. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você também. Seja bem-vindo. É hora de adorar ao Senhor. Os passarinhos aqui já estão cantando, voando de um lado para o outro, felizes. Vamos alegrar o nosso dia e pedir a presença de Deus na nossa vida? Vamos? Vamos nos ajoelhar para falar com Ele? Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos juntos aqui com esses filhos, Senhor, que têm te buscado aí do outro lado. Obrigado também por estar aqui com meus irmãos e podermos, Senhor, compartilhar coisas tão lindas. O mundo, Senhor, está de cabeça para baixo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Sabemos que o Senhor está conosco e pedimos ao Senhor que aceite os nossos louvores nessa manhã e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Professora, você sabe uma pessoa que nunca lhe deixou? Sim. Tem uma pessoa que nunca deixou nenhum de nós. Uma pessoa que nos ama e cuida de cada um. Então, por isso, vamos entoar louvores a Ele do número 200. Nunca me deixar. Boa, né? Nós não estamos sozinhos. E para que Deus esteja mais presente em nossa vida, no nosso coração, vamos recitar o nosso verso, porque gravando a palavra de Deus no nosso coração, Ele vai estar de forma mais especial dentro de nós, não é? Sim. E onde está o nosso verso?
Se encontra lá em Filipenses 2, do 13 ao 15. Vamos junto? Tenho certeza que você vai conseguir decorar também e gravar no seu coração. No 3, vamos? 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Amém. Amém. Que sejamos filhos de Deus, que andamos retamente ao Senhor, né? Para brilhar no mundo, para que sejamos luz para outras pessoas, que você venha ser luz na vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus lhe proteja. Eu quero mandar um abraço para a Dona Toinha. Dona Toinha está acompanhando a gente todos os dias e agora nós vamos ficar com o nosso estudo. Um bom dia para você. Até a próxima. Senhor, nós estragamos tudo, Pai Santo. Nossa ação tem sido essa nesse planeta e o Senhor tem vindo sempre para nos ajudar, para curar, para restaurar. E nós corremos para Ti, Senhor, porque nós não temos a quem buscar e porque só o Senhor tem solução. Pai Santo, o Senhor sabe o que essa casa recebeu como responsabilidade diante do Teu trono, diante do céu inteiro. Temos ali uma vida e mais outras vidas que o Senhor trouxe para a nossa casa, para que nós possamos entregar diante do Teu trono. E nós estamos trazendo aqui, Senhor, para Te pedir em nome de Jesus que conserte, Pai de amor, que restaure, que traga cura. Nós não sabemos a Tua vontade. O Senhor sabe, nós confiamos que o Senhor sempre faz o melhor. Mas é nosso trabalho, nossa ação como filhos Teus, pedir a Ti, Senhor, interceder diante do Teu trono por essas vidas. Pelas angústias de alma, pelas reclamações que temos na nossa história, pelos problemas do passado, pelas coisas que precisamos deixar e pela restauração da carne, Senhor, e do Espírito. Clamamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor toque em todos nós aqui dentro de casa. Só que principalmente, Pai Santo, vá nos leitos, Pai de amor, que nós temos aqui com pessoas acamadas, Pai Santo. E mais propriamente a nossa querida Sandra, Tua filha. Quanto tempo ela trabalhou na ação missionária, lutou tanto pelo Teu trabalho, Senhor. E eu sei que não é por isso que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque até a nossa ação, a melhor delas, é cheia de pecado e miséria. Mas é porque nós podemos falar em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. E estamos Te pedindo em nome dEle, Pai Santo, que
que venha, Pai de amor, visitar nossa casa. E nesse momento eu clamo por pessoas em casa, as vítimas do Covid ou de qualquer outra doença, qualquer outra situação emocional, física ou espiritual, que qualquer pessoa esteja passando e que está agora ajoelhado conosco, orando também. Visita seus lares, trabalha conosco, realiza a tua obra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, realiza a tua obra em nossa casa. Em tuas mãos eu entrego, dizendo a ti que nós não temos outro Deus. O Senhor é o nosso Deus. Diante de todo o universo nós reconhecemos e queremos agradecer a tua misericórdia para com a nossa condição e nossa maneira de viver e agir. Visita, Pai de amor, que o culto de hoje seja um marco em nossa vida, que seja um motivo de nós pensarmos o dia todo, e que essa casa, Pai de amor, seja espaço para os anjos do céu, e que sejam expulsos os anjos do mal, que seja expulsa qualquer doença, que em nome de Jesus a tua paz e a tua saúde entre em todas as casas, em nome de Jesus, amém. Bom dia para vocês, bom dia, que Deus abençoe vocês muito, muito, muito ao estudarmos estas verdades de hoje, as coisas que o Senhor Deus tem nos trazido. Imagine a cena, o céu todo esperando um momento especial de se cumprir uma promessa do Pai. O céu não é como a terra, na terra as promessas são quebradas, no céu nunca aconteceu uma só promessa deixar de se cumprir. O Pai sempre cumpre o que promete. E os anjos, seus filhos, sabem disso. Toda a universalidade dos filhos de Deus nos mundos não caídos esperam com alegria um momento especial. E num certo momento, o Senhor Deus chama um anjo que lhe servia com prazer, Gabriel. E fala para Gabriel, eu tenho um trabalho para você. Pronto, Senhor. O que o Senhor precisa? A Bíblia diz que os anjos atendem ao Senhor com alegria. Eu tenho uma obra para você. Ele já tinha vindo na terra por vários motivos. A ação dos anjos no céu em favor dessa terra é feita sempre com alegria e presteza. Rapidamente atendem à vontade do céu. Mas este pedido nunca havia sido feito. Esse que Deus tinha marcado na vida deste anjo, nunca, de forma alguma, havia sido passado para o seu coração. Desce e vai naquela cidadezinha ali, junto àquela mulher, eu vou te dizer qual é, uma menina ainda, e avisa para ela que o Redentor, o corpo dela, será o berço do Filho de Deus. Podem imaginar essa cena? E este mesmo Gabriel foi enviado de uma forma especial. Eu imagino ele descendo com esta missão única, diante dos olhos de todos os planetas, de todos os mundos habitados. Lá vinha vindo este anjo em direção àquele lugarzinho simples, com aquela mulher comum, com aquela pessoa muito jovem, para dizer para ela esta notícia maravilhosa que tinha sido dada a Adão e agora estava se cumprindo a promessa. Teve que falar também com José. Uma hora dessa nós temos que falar com vocês sobre a postura de um homem que se coloca nas mãos do Senhor contra as circunstâncias. Como é que um homem aparece diante de Deus, independente de qualquer coisa que ele sinta ou de qualquer coisa que tiver que passar para defender a mulher que ele assume como sua. É algo tremendo. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, quantos exemplos Deus nos dá de vitória. E então este casal recebeu ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. A palavra de Deus diz, corpo me formastes. Quero dizer para vocês que Maria não gerou Jesus simplesmente não foi um ato entre Deus e Maria. Deus usou o corpo dela, o sangue dela, a carne dela, para colocar dentro dela um embrião. O que desceu do céu para a terra foi um embrião que Deus formou e colocou dentro do corpo dela. É muito interessante você pensar isso. E quando acontece esse tipo de situação aqui nessa terra, porque uma mãe que não tem filhos, que aí já não tem mais óvulos, ela pode receber o óvulo de uma outra mulher. Você pode dizer, mas a matriz não é dela. Mas aquele óvulo vai receber toda a ação, tanto psicológica quanto do sangue daquela mãe.
que está recebendo aquele óvulo. É um negócio de outro mundo. E nós vamos passar a eternidade toda sem entender essa parte da vida de Jesus. Agora imagine, quando aquela criancinha nasceu, vocês já sabem onde Jesus nasceu? Já sabem em que circunstâncias o Filho de Deus veio ao mundo? Agora pare para pensar que é tremendo. Enquanto Satanás dizia, eu subirei ao mais alto espaço do céu, Jesus disse, eu vou descer ao mais profundo do espaço que puder para salvar meus filhos. E então ela recebe o bebezinho. Uma mãe, quando tem um bebê, a primeira coisa que ela olha, é perfeito? Essa criança era a mais perfeita de todas. Não tinha um só defeito. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento mostravam que Jesus seria sem defeito e sem mácula. Um sacrifício perfeito. Mas não era só por fora. Aquelas mãozinhas pequenas um dia iriam abençoar multidões. Aquelas mãozinhas, os cravos iriam entrar nelas. Imagine aqueles pezinhos que iam caminhar tanto. Jesus chegava a caminhar 30 quilômetros por dia. Nem todos os seus trajetos de trabalho em prol das pessoas. Às vezes a gente não quer caminhar dali até ali, já perceberam? E 30 quilômetros por dia, rodeado de gente que perguntava e que pedia. Olha, Maria não tinha ideia que tudo isso ia acontecer com o filho que lhe nascia. Maria, você sabia, Maria? Você sabia que aquela criança que você chama de filho é seu pai? Você sabia, Maria, que você, ao beijar a sua criança, você estava beijando a face de Deus? Você sabia, Maria, que quando você prepara a comidinha, estava preparando comida para alimentar a boca do teu Criador? Como pode isso? Gente, só Deus para fazer algo dessa dimensão. Mas chegou a hora em que eles tinham que cumprir todos os ritos. Porque Jesus cumpria a lei em todos os detalhes. E a lei dizia que o primogênito tinha que ser a ele, né? Seria oferecido, além da circuncisão, seria oferecido o sacrifício pela sua própria vida. E quando os pais eram muito pobres, não era um sacrifício tão grande, mais umas pombinhas, né? Ali vinha José e Maria com aquele sacrifício na mão em direção ao templo. Mas deixa eu contar para vocês essa história numa outra dimensão. José e Maria saem de casa. Não pensem que foi num dia qualquer. Eles eram cumpridores das coisas de Deus. Eles saíram no dia certo que tinha que sair. 40 dias. Porque era a data. Era como o Senhor Deus tinha comentado que os filhinhos tinham que ser apresentados. Tudo foi cumprido da forma correta, além de ter sido circuncidado. Imagine o Filho de Deus circuncidado nesta terra. E lá vai Maria carregando Deus nos seus braços. Olha que coisa tremenda. Lá vai José andando, caminhando em direção ao templo. Só que na mesma hora, alguém tinha sido acordado em sua casa. Um velhinho que passou a vida toda ao estudar as profecias, fazendo um pedido para Deus. Você já fez um pedido ao Senhor e esperou com ansiedade o cumprimento do pedido? Pois foi isso que aconteceu com aquele velhinho. Era um homem simples chamado Simeão. Imagina que José e Maria caminhando em direção ao templo e ele sendo acordado dizendo, levanta, Simeão. E ele então desperta. Você hoje vai ver cumprido o teu pedido diante de Deus. Qual era o pedido da vida dele? Senhor, não me permita morrer sem que eu veja o Salvador. Ah, mas naquele dia, quando Simeão desperta, quando ele ouve essa informação, Simeão não olha para o lado, ele vai em direção ao templo que ele ia todos os dias, mas neste dia de forma diferente. Lá vai ele andando, o pessoal acha que chama Simeão, ele, não posso, eu tenho uma obra tremenda, eu imagino o coração dele batendo forte, eu vou ver o Salvador, eu vou ver o Salvador, eu vou ver o Salvador. E então imagine os dois caminhando no meio da cidade. Lá vem vindo eles de direção opostas, mas guiados pelo mesmo Espírito, indo para o mesmo lugar, com o mesmo propósito. O centro de sua vida era o Salvador. Olha que coisa tremenda. Um deles trazia, um dos grupos, estava ali, lá vinha caminhando alguém seguido por anjos, trazia Jesus nos braços. Outro trazia Jesus no coração. Imagina que coisa fantástica. Iam indo em direção ao templo. Lá no templo, porém, tinham pessoas que não estavam esperando Jesus. Que triste, deveriam estar esperando, mas não estavam.
Quem? Lá estava o sacerdote. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Havia uma fila de gente para apresentar seus filhos. Não foi só Jesus que foi apresentado. E um dia eu quero dizer para vocês que, imaginem, que momento tremendo deve ser este de saber que os acontecimentos da sua vida coincidiram com os acontecimentos da vida de Deus. Sabem quem foram? Quem foi apresentado no mesmo dia? Eu não sei, mas um dia nós vamos saber. Quem foram estes que foram apresentados no mesmo dia? A palavra diz que haviam vários sendo apresentados e que o sacerdote pegava a criança, levantava diante de Deus, perguntava qual o nome e escrevia na lista dos primogênitos o nome da criança, entregava para a mãe e acabou. Ai, que situação! Como é terrível não saber o que se está fazendo. Como é terrível não reconhecer quando se tem um maior benefício do mundo na mão. Se tem coisa triste, é uma pessoa passar pela vida e descobrir que jogou fora o benefício que tinha na sua mão, que jogou fora o melhor que Deus lhe deu. Sabia que isso acontece muito? Pessoas que não reconhecem o bem que possuem. Esse sacerdote foi assim. Ele não teve a segunda visão. Ele viu uma criança e uma mulher simples e um homem. Ele não conseguiu ver o que o Senhor Deus estava entregando a ele. Que privilégio desse sacerdote! Ele apresentou Deus na terra. Foi isso ou não foi? Mas ele não percebeu. Ele não teve a segunda visão. Por quê? Porque ele estava desconectado. Estava ali Deus. Era mesmo filho do Senhor, era o cumprimento da promessa, mas aquele homem não tinha fundamento na promessa. Ele não tinha raízes com a promessa. Agora imaginem a cena. Maria está olhando, eu imagino eles dizendo, o nome é aquele que o anjo disse, Jesus. Imaginem o homem escrevendo na lista, Jesus. Irmãos, era o Salvador dele. Mas eu quero te dizer que até para o sacerdote, Jesus era solução e salvação. Sim ou não? Sim. Até pelo sacerdote. E, aliás, para sacerdotes, para humanos, para gente simples, para qualquer um que não reconhece o Salvador, Jesus é a solução. Presta atenção nesta frase. O sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial. Isso está no capítulo 5 do Desejado de Todas as Nações, o parágrafo que começa o sacerdote. Observe essa parte. Eu preciso que você veja agora que momento tremendo. O sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial. Tomou a criança nos braços, ergueu-a perante o altar, depois de a devolver à mãe, escreveu o nome Jesus na lista dos primogênitos. Mal pensava ele, enquanto a criança lhe repousava nos braços, que era a majestade do céu, o Rei da Glória. Para um minutinho que eu quero falar uma coisa com vocês. Várias vezes nós ouvimos falar de reis que se vestem de mendigos e vão entre a plebe, entre a multidão, porque não querem ser reconhecidos com diferentes razões. Vocês sabiam que histórias como essas aconteceram na vida real, com reis de verdade? 8 anos após a rainha Elizabeth subir ao trono, ela teve um desejo imenso de não ser reconhecida. Ela, puxa, eu queria viver uma vida comum e simples. Por um dia ela simplesmente vestiu uma roupa comum e foi para um vilarejo. E nesse vilarejo ela disse, eu vou comprar legumes. E saiu para fazer essa compra de legumes. Eu fico imaginando a cena, né? Uma pessoa com a importância que ela tem dentro de seu próprio território, indo então em busca do anonimato. Imagine, diz que ela foi e em 5 lugares ela não foi reconhecida. E quando ela percebeu que foi reconhecida no 6º lugar, ela então correu de volta para as pessoas que já estavam esperando e voltou para o palácio. Mas um dos lugares, dos 5 lugares, a trataram muito mal. E atrás dela veio então, depois que ela foi tratada muito mal, alguém que estava acompanhando e disse que avisou, você sabe quem foi que você vendeu esses legumes? Aí a pessoa, não sei. Foi a sua rainha, a majestade acabou de vir aqui comprar. Eu fico pensando essa cena, diz que a pessoa chorou imensamente, pediu um jeito de pedir perdão, de correr atrás, eu preciso falar com a rainha, porque a rainha era muito boa para as pessoas. A rainha Elizabeth sempre foi uma boa líder para o seu povo. E diz que a pessoa chorou muitos anos, pedindo, por favor, me deixa ver. Diz que um dia a rainha voltou exatamente naquele lugar e disse, está tudo bem, não há problema.
Mas o fato de não reconhecer quem nós temos na frente é tão triste. E lá estava um sacerdote com esse tipo, de situação. Não pensou o sacerdote que essa criança era aquele de quem Moisés escrevera: o Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre os vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que vos disser. Não pensou que essa criança era aquele cuja glória Moisés rogava ver. Mas alguém maior do que Moisés se achava nos braços do sacerdote. E ao inscrever o nome do menino, inscrevia-o daquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Aquele nome devia ser sua sentença de morte. Olhem isso aqui, presta atenção. Pois o sistema de sacrifícios e ofertas estava envelhecendo. O tipo havia quase atingido o antítipo, a sombra ao corpo. Só que nessa hora, eu imagino Maria pegando e aninhando Jesus nos braços e pegando ali Jesus e então virando as costas para voltar do rito que ela sabia que tinha que ser feito, quando de repente, lá vem vindo Simeão bem perto dela. Como é que vocês acham que Simeão sabia que aquela era a mulher, que aquele era o homem e que aquele era o Deus que ela carregava? Como vocês acham? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo o encaminhou, tanto ao sair de casa, quanto acordou, como disse, é este aqui. Imagine, entre tantas mulheres, ele vem andando, e ele vem ali onde está, imagine a cena, e puxa a criança dos braços de Maria. Olha a cena, ele, meu Deus, eu estou segurando Deus nas minhas mãos. A promessa havia sido cumprida para o mundo, mas estava sendo cumprida para Simeão, porque o Senhor Deus tinha dito: você não vai morrer antes de ver o Filho de Deus. E ele levanta a criança e diz: Senhor, agora despede o teu filho. Imagina, despede em paz o teu filho, porque eu já vi a consolação de Israel. Gente, imagine a cena, uma pessoa que amava tanto, esperava tanto, que dizia: eu já posso morrer. Já aconteceu na minha vida o que eu esperava a vida toda. Estou pronto, eu estou pronto, eu vi o Senhor. Nós temos que estar prontos quando vemos o Senhor. E então ele levanta aquela criança. Na verdade, eu quero dizer para vocês que a verdadeira apresentação foi essa hora. A verdadeira apresentação de Jesus foi nesse momento. Quando Simeão, um homem escolhido por Deus, que tinha ansiado isso, toma o lugar de sacerdote para apresentar o sacerdote. O maior, o sumo, diante do Senhor. E ele levanta a criancinha. Imagine a cena, meus irmãos. Jesus de novo numa primeira posição entre o céu e a terra, sendo levantado por seres humanos entre o céu e a terra. E então depois ele entrega nos braços de Maria e diz: uma espada traspassará o teu coração. Ele diz: você vai sofrer muito, mulher. Você não sabe o que é isso. Carregar o Senhor, e é o mesmo que o Senhor Deus diz para nós. Quem carrega o Senhor, não pense de forma nenhuma que você vai passar dias bons. É bom só lá dentro, por fora é sempre uma guerra. Quero dizer para você que enquanto existir o mal, carregar Jesus nos braços, carregar Jesus no peito, andar com Ele, sempre será uma guerra. E você tem que estar pronto, com um lombo bem firme, para poder tomar essa posição nos seus braços. Só que nessa hora uma mulher, olha, veja que interessante, o Senhor Deus não deixou passar despercebido. Uma senhora que tinha sido viúva, olha quantos anos, a vida toda praticamente viva, tinha sido casada há pouco tempo, e que servia no templo em jejuns e orações. Lá vem vindo ela, uma profetisa, e vem andando, e onde chega ali, ela também pega a cena. Vocês acham que foi por acaso? Acham que foi por acaso, queridos? Não, não existe acasos no reino de Deus, e muito menos na vida de Jesus. Nenhuma das cenas foi por acaso. Eu vou ler para você o que diz em Lucas capítulo 2, verso 34 em diante. Presta atenção nessa cena. Simeão abençoou-os. Abençoou quem? José e Maria. Presta atenção nisso aqui. E disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara.
Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações de dia e noite. Chegando na mesma hora, deixa eu perguntar, foi por acaso? Não. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu fico imaginando ali uma quantidade de pessoas que ouviram e que viram e que presenciaram esta cena, porque você sabe que uma cena como essa, além de ser um momento especial, não passa despercebido quando vem um homem no meio do nada, levanta a criança, vem outra mulher falando e diz que ela falava, Ana, falava a todos que queriam ouvir. Imagine que destemida, não é? Que momento especial para tornar bem notório diante de todo o universo que o Filho de Deus estava entrando ali. Vejam que interessante, a primeira vez no templo. A primeira vez de Jesus no templo? Foi ou não foi? O mesmo templo que ele iria entrar tantas vezes. Ele iria encontrar com sacerdotes. Ele iria estar ali, entre o céu e a terra, em favor da humanidade. Queridos irmãos que estão em casa, queridos alunos da Escola de Profetas, amigos detox que estão aqui, nós também temos uma missão de permanecer em oração e clamor diante de Deus e dizer perante o Senhor, meu Deus, trabalhe com a minha vida, que as minhas chances, as minhas oportunidades não me sejam tiradas, que eu não perca a chance, eu já estou com o microfone aqui, né? Que eu não perca a chance diante de Deus de tomar na minha vida a glória de apresentar Jesus diante do céu e da terra. Que Deus possa fazer na nossa vida, na sua vida, que você que está em casa, hoje, durante esse dia, que as pessoas consigam olhar, que o Espírito Santo consiga encontrar você, que o Espírito Santo conduza a sua vida para que você encontre o Salvador durante o dia de hoje. Que seja a luta da tua vida e que ao encontrar, você consiga falar para as pessoas ao redor, porque não se consegue encontrar Jesus sem conseguir falar para todo mundo e dizer glórias ao teu nome. E diz uma frase tremenda do livrão hoje, do capítulo 5, essa frase tremenda diz que no coração de Simeão teve uma alegria que em toda a sua vida ele nunca tinha sentido. Você quer isso? Eu quero. Senhor Deus do universo, em nome de Jesus, que aconteça em nossa vida, em nosso coração, este momento especial como aconteceu na vida de Simeão, na vida de Ana, de Maria e de José. Que possamos estar com o Salvador, andar com Ele, encontrá-lo, Senhor, e apresentá-lo para o planeta todo. Que em nossa vida, Senhor Deus, seja o único desejo, que não percamos as grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado, que não venhamos a cometer o mesmo erro, Senhor, que aqueles que vieram antes de nós cometeram. Ensina-nos, ó Pai, realiza a Tua obra de redenção em nossa vida. Faça-nos, Pai Santo, faça acontecer em nós aquilo que o Senhor planejou ao nos acordar nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Amanhã, um abraço.